Para falar um pouco mais sobre o trabalho do Centro de Reconhecimento de Paternidade de Belo Horizonte, recebemos aqui no estúdio a juíza coordenadora do CRP, Maria Luísa Rangel Pires. Seja bem-vinda, doutora. Um prazer sempre. Obrigado pela oportunidade. Bom, a gente verificou que durante a pandemia, em 2020, quando essa situação começou e ninguém sabia quando ou como ia terminar, nós tínhamos uma média mensal de 50 atendimentos no CRP. Chegamos a 2021 ainda na mesma situação, sem respostas definitivas sobre esse problema, mas a média mensal aumentou, já foi para 60 atendimentos. O que motivou esse aumento durante uma pandemia? Vontade de trabalhar e de fazer a diferença, né? O CRP tem um projeto, né, que é um projeto de alcance social muito grande, e a nossa proposta é fazer a diferença na vida das pessoas. Se a pandemia se estendeu, a gente precisava se reinventar e continuar trabalhando, né? Inicialmente, ninguém sabia até onde, né, essa pandemia iria e achava que era um período mais curto de isolamento. Então, a gente restringiu os atendimentos a situações bem pequenas, né, o reconhecimento espontâneo, enfim, não tínhamos a possibilidade de fazer o DNA. Mas com a prorrogação disso, né, à medida que a pandemia foi crescendo e que a gente vê que a gente ainda não sabe até onde tudo isso vai, a gente realmente precisou se reinventar e dizer não, a gente não pode deixar as pessoas privadas desse acesso por tanto tempo. Então, colocamos de volta a possibilidade de fazer o exame de DNA, trouxemos de volta a possibilidade de fazer reconhecimento de pai preso, de pai falecido, e por isso esses números foram crescendo. E para além, então, do aspecto psicológico até de a pessoa ter o nome do pai e da mãe no documento, existem também desdobramentos legais em ter o reconhecimento da paternidade? Sim, bom, eu acho que o principal é esse que você disse, né? É a questão do direito ao nome, né? Todas as pessoas têm direito de conhecer a história dela por inteiro, né? Sabemos todos que viemos, né? Exceto nos casos de inseminação artificial, né? Ou de doação de óvulo, de sêmen, enfim. Sabemos, de um modo geral, que somos feitos, né, de um óvulo, de um espermatozoide, e a pessoa que não tem esse dado completo no registro dela, que só conhece uma metade da história dela, ela se sente incompleta de uma forma geral, né? Então, primeiro é isso, é esse direito de conhecer a história dela, de ter essa convivência com esse pai, com essa família paterna, enfim. E além disso, sim, direito sucessório, direito a alimentos, direito a esse apoio, né? Tudo isso. Todos os direitos estão contemplados dentro desse reconhecimento. Nesse momento, nós estamos vivendo uma situação em que muitos pais, muitas mães estão perdendo a vida por conta da Covid-19. Essas crianças sem pai, sem mãe, elas podem, talvez, ter uma nova paternidade reconhecida, talvez por algum outro parente, alguém da família extensa? É possível isso? Eu nem vincularia essa resposta à questão da pandemia em si, porque eu acho assim, eu fico pensando que uma criança, um adolescente, até mesmo um adulto, né, vamos imaginar uma situação que perde pai e mãe, né, numa pandemia, o vínculo afetivo dele com pai e mãe já está estabelecido de uma forma que eu acho que não cabe um outro pai ou uma outra mãe nesse lugar, sabe? Mas pode acontecer? Pode, e acontece muitas vezes na prática, independente da função da pandemia. É quando alguém efetivamente, seja por qualquer fator, esse pai não exerceu o papel de pai, nunca foi um pai de verdade, ou esse pai faleceu mesmo, enfim. E uma outra pessoa assume esse papel, seja um tio, seja um padrasto, enfim. E aí essa pessoa tem sim hoje a possibilidade legal, né, de se tornar um pai socioafetivo desse menino, né, ou dessa criança, ou desse adolescente, ou adulto, o que seja, pode se tornar um pai socioafetivo, e esse pai socioafetivo pode figurar no registro junto com o pai biológico. Então, hoje, sim, é possível que a pessoa tenha dois pais ou até duas mães no registro dela, tá? A gente só não faz esse caminho lá no CRP, a gente não faz esse reconhecimento, porque para o CRP o reconhecimento socioafetivo ele é feito quando a pessoa não tem, ela tem a lacuna no registro dela. Mas esse reconhecimento socioafetivo, ele pode ser feito inclusive em cartório hoje, diretamente no cartório. Atendidos lá, né, os requisitos, pode ser feito diretamente no cartório. Bom, o CRP precisou se reinventar nesse período e fazer atendimentos por videoconferência. Quais foram os maiores desafios encontrados para poder fazer isso? Inicialmente, eu diria que os desafios foram mesmo que a maioria dos colegas, né, dos juízes aqui de Belo Horizonte encontraram, ou de Minas, né, como um todo, que foi a questão do acesso, né, do uso da ferramenta, tanto por nós quanto pelas partes, né, partes, advogados no interior, muitos colegas
que estão em comarcas às vezes menores, relacionam as dificuldades com acesso à internet, advogados que têm, assim, dificuldade mesmo de acessar a ferramenta, embora ela seja super simples, tem gente que tem dificuldade de instalar, de configurar, enfim. E aqui não foi diferente, né? No CRP, 95% das pessoas que procuram o CRP são pessoas muito simples, né? E que tem celular, hoje todo mundo tem, mas que às vezes não tem uma boa internet para fazer essa conexão, não sabem baixar, enfim. Essa dificuldade foi superada também com criatividade, né? O que o pessoal lá do CRP, através da coordenadora, fizeram? Eles colocavam no início e até hoje 3 pessoas dentro da audiência do CRP, de modo que uma dava suporte para a mãe, o outro dava suporte para o suposto pai. Se ele não estava conseguindo acessar, era pelo telefone que eles iam passando as orientações. Não, o senhor clica em tal botão, o senhor faz isso, o senhor faz aquilo, de modo que todos conseguiam entrar na audiência e a audiência era realizada. Então, criatividade. Bom, atendendo presencialmente, é possível oferecer um ombro amigo em um caso de uma recusa dessa paternidade, uma situação delicada entre as pessoas integrantes daquela família. Mas e virtualmente, como é que se presta esse apoio que é tão necessário? Pois é. Eu falo que, assim, na minha visão, nada substitui o olho no olho, né? Esse presencial, a gente poder apertar a mão, botar a mão aqui, dar um abraço na pessoa, nada substitui isso. Mas, virtualmente, é a palavra, enfim, é isso mesmo, é esse afago, e isso a equipe do CRP é muito bem treinada para fazer, né? A gente tem sempre o cuidado de ter, junto com a equipe, a gente tem estagiários de direito e a gente tem estagiários de psicologia. Quando a gente vai divulgar um resultado de DNA, normalmente a gente já sabe o resultado antes e a gente tem muito cuidado de separar quem vai fazer cada audiência, exatamente porque a gente sabe o tipo de suporte que aquela audiência pode demandar. Então, se é uma audiência que vai demandar um cuidado maior, porque é um resultado negativo, por exemplo, para uma adolescente, é o estagiário de psicologia que faz, junto com o estagiário de direito, porque ele tem uma condição melhor de levar essa palavra. Então, a gente procura fazer isso virtualmente também. Mas é claro que eu acho que o resultado nunca vai ser o mesmo do presencial. Ok, muito obrigado pela sua participação, doutora. Eu que agradeço a oportunidade.